Oi, turma, pessoal, você amigo que segue aqui o Aurora de Cinema, boa noite. Então, estou chegando para fazer mais uma Blitz Renascer, desta vez sobre o capítulo do dia 11, quinta-feira, 11 de abril, capítulo 70, que é um capítulo que tem como prólogo, né? O prólogo é tudo aquilo que acontece antes da apresentação, da música de abertura, que é a música belíssima Lua Soberana, né? Do Ivan Lins e do Vitor Martins. Então, já falei isso outras vezes para vocês, mas alguém pode não saber. Então, o prólogo é isso, é uma denominação que vem lá do teatro, que é a arte milenar, né? O teatro é a arte que ninguém sabe quando nasceu, porque ela nasceu junto, digamos, com o nascimento do homem, né? Foi quando o homem começou a inventar de contar histórias à beira da fogueira para os outros ouvirem, né? Então os gregos tiveram a sabedoria de dizer que é uma invenção deles, mas não é não, o teatro nasceu junto com o ser humano. Então na configuração teatral que vem lá da Grécia, tudo bem, aí tem os atos, né, de teatro e tem o prólogo. Então o prólogo é isso, é esse pedaço de acontecimento, esse momento, digamos, símbolo do capítulo que acontece antes da abertura da novela. Então este capítulo 70 da quinta-feira começa com o Zé Inocêncio ali indo dormir junto à Santa, não é? Na sala, abraçado com aquela manta que ele ganhou da mulher dele, da morta, né, a Santinha, ainda no tempo que namoravam e tal. Então ele tem essa mania, quem assiste a novela sabe. Quase toda noite ele vai ali para a cadeira, tem ido, né, para a cadeira dele na sala, fica com a manta e tal e começa a sonhar com Santinha diante da santa que ele deu para ela e que está lá na casa deles, na sala, né? Então tem toda essa história, quem assiste a novela, quem acompanha a história, sabe muito bem disso, né? E sabe também, deve ter sabido, desde que a novela foi lançada, que foi falado que a novela tem uma pegada de realismo mágico, realismo fantástico, né? De sobrenatural, que é um pouco de sobrenatural que invade ali a forma de contar a história. Se alguém não souber muito bem ainda direito o que é isso, depois eu vou falar em outro post, tá? Mas hoje eu quero falar especificamente desse capítulo que abre com este prólogo interessante. Quando entra a primeira parte do capítulo, digamos o primeiro ato, o Zé Inocêncio, é bonito o início, começa ali com o bule, né? A chaleira fervendo num fogão, aí vem a mão para pegar a chaleira com a água quente e é ele que vem, né? É o próprio Inocêncio fazendo o café dele, ou seja, ele levantou bem cedinho, aí depois aparece a Inácia, não é? Que é a governanta dele, que cuida da casa, que é quem sempre faz o café e tal, para mostrar que ele acordou antes dela, né? Ou seja, ele está perturbado com o sonho que ele teve, não é? Que ele viu Santinha chega na sala, dessa vez ela materializada para nós que estamos assistindo, né? Assistindo a novela, ela chega lá e conversa com ele, pede a ele, né, que ele perdoe a Mariana e que ele traga os filhos dele de volta para casa, para morarem todos perto dele. Então ele fica meio perturbado e acorda com essa perturbação. Aí Inácia levanta, pergunta se ele caiu da cama e tal, começam a conversar e ela diz que teve um sonho ruim. E conta do sonho. Quando ela vai contar, ele pergunta logo: você sonhou com o Bumba de novo aqui no quintal, aqui na nossa casa? E ela diz: o Bumba, quem viu a novela sabe, né? O Bumba é aquele Bumba meu boi, né? Que é muito típico, sobretudo do Maranhão e de alguns interiores do Nordeste, que é aquela figura de boi, né? Também pelo Espírito Santo tem, aqui em Minas também tem, é a figura do boi que embaixo vai alguém para levar, não é? Então, ela fala disso, que foi isso mesmo que ela viu e que não foi boa, a história não era boa. Ela conta a história e é muito interessante para nós que estamos vendo, porque ela conta a mesma história, é o mesmo sonho que ela teve, ele teve também. Olha o realismo mágico funcionando, que coisa bacana. E quando mostra as imagens do sonho é muito bonito, porque vem aquele boi, né, dançando, é o miolo que eu queria dizer, o miolo que era o Venâncio que fazia, o ruim, né, sogro do Zé Inocêncio, o cara que era um mau, um cruel, não é? Assediador das filhas, estuprador da filha mais velha, né? Que a gente na novela nem chegou a conhecer, enfim, que maltratava a Quitéria, que era feita belíssimamente pela atriz
Belize Pombal, enfim, ele fazia o miolo do boi, ele é que estava embaixo. Então, desta vez o boi aparece, né, o Bumba lá, dançando na roda, que na vida real apareceu, era a Santinha que estava lá, foi quando o Zé Inocêncio a viu e se encantou com ela. No sonho aparecem todos os filhos do Zé Inocêncio ali. A Mariana, ao invés da Santinha, é a Mariana, a moça que dança e atrai os caras, né? E no final, depois dos filhos, vem o próprio Zé Inocêncio naquela roda, e quando ele está na roda, aí ele leva uma cabeçada do miolo do boi, né, e sangra todas as costas, e ele cai no chão morto, e ele acorda, e é também quando Inácia acorda, e assustada com aquilo, o sonho a perturbou, é mais um sonho que ela tem, que não é bom com o Zé Inocêncio. Ela conta para ele, ele também diante do mesmo sonho, então ele diz que vai sair, e aí ela pergunta, o senhor vai para onde? Aí ele diz, não, vou por aí, para Ilhéus e tal, não sei o que. Enfim, ele sai e fica lá a Inácia preocupada com aquele sonho que teve, e ele sai. E é interessantíssimo, então vou falar para vocês, eu ia comentar o capítulo inteiro até chegar ao capítulo de sábado, mas a novela tem tanta coisa importante, gente, é tanto significado, é tanta simbologia que aquela novela está dizendo. A novela é uma obra de arte. Então falei antes para vocês das críticas infundadas. Além de serem infundadas, elas são inconsistentes. Inconsistentes, e são críticas sem fundamento no que a obra está mostrando. A obra, a telenovela, é uma obra de arte, sobretudo esta telenovela. Algumas são muito entretenimento, não tem tanta artisticidade, não tem um cuidado, um refinamento tão grande, nem em termos de discurso, do que o discurso produz, como também não tem um texto tão primoroso, tão rigoroso no que está dizendo, na sua concretude, como é um texto de Benedito Rui Barbosa e Bruno Luperi, porque este Benedito é um dos maiores dramaturgos do Brasil, é um cara que merece ser homenageado sempre, já devia estar na ABL, porque ele é um dramaturgo fantástico, fabuloso. Então, eu lembrei agora ao falar nisso, que uma vez eu fui apresentar um artigo num congresso acadêmico, né? E eu falei, era um artigo sobre literatura, era um artigo da área de letras, né? E aí eu fui falar, era sobre literatura, eu disse, bom, então vou falar sobre a literatura da telenovela. Vocês acreditam que o meu artigo foi vetado? E eu achei tão engraçado, porque a desculpa que eles deram é porque eu estava falando de telenovela, e novela não é literatura. Aí eu me pergunto até hoje, né? E jogo a pergunta para vocês. Se aquilo, o texto da telenovela, né, o que se escreve num roteiro para que os atores entendam, né, decorem, entre aspas, porque não é para decorar, é para interpretar, que eles assimilem o que o autor diz e interpretem, para a gente ver como obra de arte. Se aquilo ali não é literatura, me explica o que é, porque eu não sei, tá? Então, só para dizer como as pessoas não são só críticas fora da academia, como eu estava falando antes, que são ruins, que não procedem, que são maldosas e que são desconectadas da realidade. Também no meio da academia tem esse tipo de coisa. E eu fico me perguntando, né, quanto mais interrogação a gente tiver, mais a gente tem chance de evoluir e aprender alguma coisa. Então, há coisas estapafúrdias em qualquer seara que você vá. Então, este capítulo, voltando ao capítulo, o Inocêncio vai saindo na estrada, é linda a tomada de plongé, né? Digamos, a câmera tá lá no alto, o drone tá filmando o carro dele andando naquele sertão, a coisa mais linda, o verde e o carrão ali no meio das casinhas e do verdão, a estrada de terra batida, lindo, né? Aí ele vai pensando na história. E ao lado dele vai como que sentada uma pessoa que seria a Santinha, né? E ele vai refletindo sobre o sonho, sobre o que a Inácia disse, como é que tá a vida dele e tal. Enquanto isso está a Mariana, que saiu de casa, né, a mulher dele, e resolveu, já tinha largado dele em um capítulo anterior, né? E aí ela está lá na fazenda de Deocleciano, né? Que é uma fazenda do Zé Inocêncio que ele deu para o Deocleciano morar com a Morena. Ela vai para lá, ela já estava lá, né? Então ela acorda na fazenda. Aliás, as fazendas de Renascer são lindíssimas, né? Que coisa maravilhosa. Então como é que alguém critica uma novela dessa e não vê essas coisas, meu Deus? Sabe, não só os cenários são lindíssimos, como a forma como mostra. Que coisa linda os quadros dessa novela. Depois volto a falar para vocês, já falei aqui, que telenovela é como o cinema.
cinema, a gente analisa o quadro, sabe? O que forma o que está numa tela é o quadro, é isto aqui. Por isso que tem tanta gente de cinema, né, como Glauber Rocha e outros, que fazem essas imagens assim, como é que ele se posiciona, porque é o quadro que funciona, tá? Mas depois eu falo sobre isso. Então, ela tá lá olhando na fazenda, encantada, e ela, Teresa Fonseca, parabéns, minha flor, você tá fazendo lindamente a Mariana, que é essa personagem cheia de dubiedades, cheia de simulacros, cheias de dúvidas, ela como personagem mesmo, e a Teresa está fazendo isso de forma brilhante, com delicadeza, às vezes com ingenuidade, outras vezes com uma certa... uns certos pigmentos venenosos, assim, ela tá meio, sabe, é uma coisa que insinua bondade, insinua malvadeza, você não sabe direito o que é, porque ela, personagem, também não sabe, entendeu? Então há umas críticas também maldosas aí, falando que a personagem está muito chata, que a Teresa Fonseca não tá dando conta, que ela vai ser tão chata como foi a Adriana Esteves na época. Bom, tá tudo errado, não é nada disso. A Teresa está maravilhosa, continue como você tá, minha querida, nessa pegada. E vamos dar um corte aqui? Daqui a pouco eu volto a falar, tá? Senão fica muito grande. Para os próximos momentos, como é este capítulo 70 que tem esta cena tão primordial para renascer.